FMC. A Canela, aqui tem opinião. Acabou mais uma jornada esportiva, mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, apito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Senhoras e senhores, o Leão. Taylor Leão. Final de jogo, vitória brasileira diante do Japão, 2-1 nesse momento. Torcedor japonês maluco nesse momento. Tá rendendo na rede aí o torcedor japonês, hein? Tá rendendo nas redes sociais nesse momento. Ih, vai tirar a camisa, vai botar a camisa do Brasil, é isso mesmo? Aí o Japão vai fazer isso mesmo? Ah, botaram ali a bandeira, tá uma festa nesse momento. Claro, esse é o influenciador que tá berrando no meio da torcida do Brasil, mas tem também a dor do torcedor e de alguns jogadores japoneses, em especial do Suzuki, camisa meia, ou melhor, do Shuto Machino, camisa de número meia dúzia, vai sendo consolado pelo Matheus Cunha, também o Tanaka, que entrou no segundo tempo, quase não teve oportunidade de pegar na bola, o camisa 7 do Japão. Final de jogo, o Brasil está nas oitavas de final, mas assim, com uma carga cavalar de drama para esse jogo, e agora a seleção brasileira espera ou Noruega ou a Costa do Marfim no domingo, onde teremos a decisão das oitavas de final. Thiago Lopes de Faria, 2-1, e quanto drama, amigo, agora eu vou dar de gaba, quanto drama, amigo. Precisava de tanto drama assim? Ah, coração, TLF. Tudo bem, Taylor? Boa tarde pra você, pro Rafa, pra galera ligada no apito final. O drama é porque o Brasil não é um time bem treinado. Se fosse um time bem treinado com os talentos individuais que a seleção brasileira tem, em relação a vários dos seus adversários, das 48 seleções, o Brasil talvez só não tenha elenco melhor dos convocados que 4 seleções. Eu vejo que o Brasil está abaixo da França, da Argentina, da Espanha e acho que da Holanda, em relação ao elenco, qualidade de material humano. Você pode achar que a Inglaterra tem mais material humano também, a Alemanha, cabe discussão, mas o Brasil tem mais material humano que o Japão infinitamente, que é um time extremamente aplicado, e a dificuldade se apresentou porque o Brasil não é bem treinado, não é bem preparado. É um time que aproveitou, assim como o Japão, os erros do adversário. Os 3 gols saíram erros, né? O gol do Japão no passe errado do Danilo, o Sano retoma, dá uma pedrada no canto do Alisson. O gol de empate numa bola aérea, que já vinha ameaçando o Brasil em 2 oportunidades anteriores, e que para mim o Suzuki deveria ter saído e ficou plantado em cima do gol, em cima da linha de gol. E a infelicidade do Tanaka, né? O jogo indo para prorrogação. Lembrou muito o jogo com a Bélgica, né? Japão e Bélgica em 2018, que o Japão vencia por 2-0, cedeu empate. O jogo estava indo para prorrogação e a Bélgica virou no finalzinho. É uma infelicidade do Tanaka, que não afasta corretamente a bola, o Brasil se aproveita. E aí o Martinelli tem a competência para tirar do Suzuki, que ainda encosta na bola. Ela bate na trave, mas dessa vez o Suzuki não teve a força suficiente para fazer ela bater e não entrar. Pela competência, o Brasil merece a classificação. O futebol é competência, não teve erro de arbitragem, teve muitos erros do jogo. E o Brasil aproveitou melhor os erros que o Japão lhe proporcionou. Agora é muito preocupante, né? Porque o Brasil não tem jogado bem. Tem pego adversários que são piores que ele de material humano e tem sofrido bastante. Vai ter um oba-oba que é natural daqui para domingo. Mas o Brasil não é melhor que a Noruega. Se pegar a Costa do Marfim, é melhor. Que a Noruega não é, embora tenha mais material humano. Eu vejo que cada vez que o Brasil respira e vai tendo dias, o Ancelotti precisa aproveitar esses dias, Taylor. Porque a conta vai chegar. A conta vai chegar diante de alguém. E hoje o que preocupou bastante é que, tirando aquela jogada espetacular do Vinícius, ele não foi bem. O Vinícius não fez um bom jogo. O Brasil é extremamente dependente do Vinícius Júnior. Hoje, dependeu da bola aérea e do erro grosseiro do Tanaka.
É isso, erro grosseiro do Tanaka, que chorou demais realmente com esse erro e com essa derrota japonesa. De qualquer forma, o Brasil está nas oitavas de final com drama, com tensão, com dificuldade, mas a seleção brasileira consegue chegar nas oitavas de final. Meu querido Rafael Cabral, nesse momento, tenso, hein? Muita tensão, muita loucura. Agora, vamos falar a verdade também, essa aplicação da seleção japonesa, o trabalho feito pelo Hajime Moriyasu fez a diferença no jogo de hoje, para garantir essa vitória. E que vitória da seleção brasileira, essa vitória, que vitória difícil, suada, tensa. Em muitos momentos pensávamos que o Japão iria conseguir essa vaga nas oitavas de final, mas não foi o que aconteceu. Agora, tem que ser ressaltado realmente a disciplina tática, a aplicação dos jogadores japoneses, que tiveram uma excelência ímpar realmente em toda essa Copa do Mundo. Bateram de frente com a Holanda, jogaram por 2-2, buscaram a vitória naquela partida, venceram os jogos restantes no Grupo H e fizeram um jogo de igual para igual com a seleção brasileira. Hoje não deu, mas já dá para ter aquela sensação que a seleção japonesa, mais cedo ou mais tarde, talvez em 2030 ou em 2034, mais breve possível, a seleção japonesa pode chegar lá no título mundial, coisa que aconteceu com a seleção feminina. A seleção feminina do Japão é uma potência hoje em dia, tem 2 títulos mundiais. E agora a seleção japonesa masculina mostra nesse jogo com o Brasil, apesar da derrota, que é uma seleção qualificada, que tem joias, que tem jogadores bons. Talvez se o Kubo estivesse presente a história poderia ser outra, mas a seleção japonesa mostra uma aplicação ímpar. E mais cedo ou mais tarde, a seleção japonesa vai surpreender o mundo, na minha visão, e vai ser campeã mundial. Não sei se você concorda com isso, Rafael, mas esse jogo deu para perceber. Uma seleção japonesa que se mostra um início de uma potência do futebol mundial. Exatamente, né, Taylor? E boa tarde para você, Thiago, e a todos aí no apito final. Esse detalhe que o Japão tem aí de sobra, né, que o projeto, né, do futebol japonês, que tem aí do estilo tático, também de mais de marcação e também chegando os ataques, prevaleceu isso nessa Copa do Mundo, né, que deu tendo aí para as Copas seguintes, né, desse projeto de jovens que podem sim ser colocados aí para as próximas Copas. É uma coisa importante, desse projeto importante para o futebol japonês, de revelar tantos nomes, né, e tendo jogadores importantes para a próxima Copa, né, e também para o Kamada, jogador número 15, o Sano, que fez o gol, né, na defesa também o Taniguchi, e também o Watanabe, que ficou na reserva hoje, também joga na Europa, e também do jogador número 19 que entrou no finalzinho, né, o Gawa, jogador que está no futebol holandês, né, também. Mas é o projeto que o futebol japonês está fazendo de colocar isso, né, de uma projeção de títulos. E a seleção brasileira agora, falando, o Brasil teve dificuldades, né, no meio da partida. No início do jogo foi muito bem, né, que foi intenso para tentar conseguir chegar mais, um poder de ataques, né, mas também nesse meio, para o final do período de tempo, que teve dificuldades, inclusive com essa falha do Danilo, né, que foi o gol do Sano aos 29 da primeira etapa, e que teve que mudar, né? O Paquetá não vinha jogando bem no período tempo, apesar que teve uma lesão aí que tirou na partida, não vinha jogando bem. Matheus Cunha, tendo do meio de campo, que também no ataque não vem se apresentando bem, não foi um bom dia para o jogador, né? Não foi um dia que o jogador estava inspirado, o Matheus Cunha, mas com a entrada do Hendrick para campo, é aí que a história começa a mudar, né? A história começa a mudar com a entrada do Hendrick no lugar do Paquetá, aí tendo aí alguma certa situação aí de mudança, e também apostando pelas bolas pelo alto, o que aconteceu no lance de gol, no primeiro gol marcado pelo Brasil, com o gol do Gazemiro, no lançamento do Gabriel Magalhães pelo lado esquerdo, né? E também com as mexidas que teve ali, né, com o Fabinho entrando, e inclusive a pressão brasileira teve, mesmo com o Japão se estruturando com as entradas aí de jogadores que entraram, principalmente aí do Machino
e do Tanaka, que falhou do gol do Brasil, principalmente que falhou do gol, né? E também com as saídas aí do Ito e do Kamada, para tentar equilibrar, porque os dois que estavam de um desgaste, né, dentro do jogo, e aí tendo a situação de mudança para tentar injetar o ânimo da seleção japonesa em termos de marcação e velocidade no ataque. Em tese também no jogo, o desempenho de alguns jogadores. Casemiro não foi bem na partida, não foi bem, né? E falando em individual. Bruno Guimarães. Bruno Guimarães falando, vamos ouvi-lo aqui. Vamos lá. Foi emocionante, a gente tem que seguir, continuar. Muito trucado, onde eles queriam só o contra-ataque, se defender, mas no final deu tudo certo, ganhou a equipe que mereceu. É bom que continue assim, jogando desse jeito, com esse espírito que, Deus quiser, a gente vai longe. O Mister acabou de falar que o Brasil teve muita paciência, né? Foi meio oriental, né? O Brasil teve uma paciência oriental para continuar tentando até o fim, né? Até o final a gente sabia que no primeiro tempo a gente tinha que ter pesado um pouco mais a área, eles estavam muito compactados, não tinha espaço para jogar no entre linhas, praticamente 2 linhas de 5 ou um 5-4-1, estava difícil entrar, e no segundo tempo o Mister pediu para a gente pesar a área, e daí saiu o gol. Tivemos outras chances também, uma bola ali por um pecado não entrou, cabeceou uma também, o goleiro fez uma linda defesa. Mas é isso, é o espírito de equipe, de grupo. Legal que quem veio do banco nos deu a classificação, foi o Martinelli, um moleque sensacional, feliz demais por hoje. Obrigado, Bruno. Tá aí o Bruno Guimarães falando junto ao Canal Globo, meu caro Taylor Leão e Rafael Cabral. Thiago, Taylor, só para avisar, um grande pilar nesse meio de campo da seleção brasileira hoje é Bruno Guimarães, certo? Porque teve 4 assistências desses jogos aí na Copa do Mundo, inclusive na primeira rodada contra o Marrocos, inclusive também no jogo contra a Escócia também teve a participação dele, e essa agora decisiva nesse gol marcado pelo Gabriel Martinelli. Um pilar nesse meio de campo, o grande mentor desse meio de campo da seleção brasileira hoje, destacado, né, pelas assistências e pela importância do meio de campo da seleção brasileira hoje, a importância do camisa 8 hoje, do jogador do Newcastle United da Inglaterra, Bruno Guimarães. É isso, né? E que importância que teve o Bruno Guimarães realmente nas bolas alçadas, na arrumação do meio campo. Nesse momento, o Casimiro estava falando com o nosso colega Mauro Naves, do SBT e da N Esportes, conversando justamente sobre essa movimentação da seleção brasileira. O Bruno Guimarães chega agora para conversar nesse momento, e fica aí essa expectativa também para as oitavas de final. Bom, oitavas de final. Teremos agora... Pode falar, TLF. Alemanha e Paraguai escalados. Alemanha, Neuer, Kimmich, Rudiger, Jonathan Tye Brown, Pavlovic, Mecha, Sané, Undav e Wirtz, Havertz. Undav, então, é a novidade da Alemanha. Jogo daqui a pouquinho. Paraguai, Guile, Cáceres, Gomes, Canali, Alonso, Cubas, Enciso, Galarza, Bobadilha e Almiron de volta. Ávalos é o homem-gol. Time do técnico Gustavo Alfaro. Lembrando que a Alemanha é comandada pelo campeoníssimo Julian Nagelsmann. Undav ganha a posição de titular, centroavantão do Stuttgart. Seleções preparadas, Alemanha e Paraguai. Lembrando que a seleção paraguaia se classificou como uma das últimas terceiras colocadas, e a Alemanha na primeira posição do grupo F ou G, eu nem tô lembrado aqui não puder me ajudar aqui no grupo da seleção alemã. Ah, sim, tá, seleção alemã que foi líder do grupo, não, nenhum deles, né, do grupo E, líder do grupo E com 6 pontos, perdeu para o Equador por 2-1 na última rodada, mas está na fase 16avos de final. Vai ter um jogo contra o Paraguai. E assim, Casimiro falando, vamos ouvi-lo. A gente já estava jogando com a pressão alta, né, que as oportunidades iam surgir, né? Então acho que o bom foi o aspecto mental da equipe, seguimos pressionando, seguimos atacando. Acho que é importante falar, principalmente de uma Copa do Mundo, os jogadores que vêm entrando, né? O Endrick hoje entrou bem, Marti, outro jogador, Ryan, que vem substituindo o grande Rafinha. Então acho que esse é o espírito e esse é o grupo para se ganhar o Mundial.
Obrigado, Casemiro. Parabéns. Aí o Casemiro falando ao Pedro Bassan dos canais Globo, meu caro Taylor Leão. É isso. Vamos tentar ouvir o Ryan, que está falando agora com o Mauro Naves, nosso colega do SBT Internet Esportes. Vamos ouvir o Ryan. Hoje era muito difícil entrar na Ilha do Japão, porque era uma linha de 5 ali atrás, mas a gente trabalhou durante a semana para ter essa paciência, com a posse, e no finalzinho saiu os dois gols. Você vai assistir ao jogo amanhã à tarde para ver quem é o adversário, ou deixa que o Mister prepara, depois que a gente conhecer quem vai ser Noruega, Costa do Marfim, deixa ele preparar o vídeo, aí você vai estudar, ou você gostaria de assistir ao jogo e torcer para um ou para outro? Sim, a gente não tem preferência, mas amanhã a gente vai estar de olho no jogo para ver a situação do time que vão vir enfrentar a gente, mas a gente não tem preferência, não vai trabalhar para quem vinha, a gente vai buscar essa vitória. Mas se for ter que enfrentar o Haaland, o professor vai pedir que você marque ele nos escanteios, que você também é muito alto, tá? Vai deixar o Marco também. Tá aí então o Mauro Naves ainda dando um pitaco, né? Dando um pitaco na formação do Ancelotti, caso passe a Noruega, né? Que já chamou. Ryan, você vai marcar o Haaland nos cruzamentos, nos escanteios, se prepare. Até a vida é difícil, nosso querido Ryan, caso a Noruega passe. Lembrando, né? Sempre, né? Eu sei, eu não quero ser o mensageiro do caos, mas a Noruega nunca perdeu para a seleção brasileira, nem mesmo em Copas do Mundo, nem amistosos, então fica aí essa preocupação também com a seleção da Noruega, que ainda vai jogar amanhã com a Costa do Marfim, jogo válido pela fase 16 avos de final, TLF. É uma equipe muito mais bem preparada que a seleção brasileira, porque teve um ciclo tranquilo, né? Atropelou a Itália, fez 100% no seu grupo. A escolha do técnico Ståle Solbakken de poupar jogadores é pensando lá na frente. Amanhã é favorito contra a Costa do Marfim e a seleção brasileira vai ter um duro desafio, mais difícil que o Japão, porque a Noruega é um bom time coletivo com bons nomes. E não precisa nem falar do Haaland, né? O Brasil não tem um atacante em nenhum lugar, centroavante com a capacidade do Haaland de resolver jogos. E eu não acho que o Brasil vai resolver o seu problema daqui para domingo. Se sou o Ancelotti, eu adotaria um esquema reativo. Organização defensiva, arrumando de trás para frente. Ele, pelo jeito, não vai fazer isso. Ele quer privilegiar o Vinícius Júnior, jogar como jogava no Real Madrid. Não sei se isso vai se sustentar por muito tempo. Em condições normais é para dar Brasil e Noruega no domingo. Em condições normais. E o Brasil vai ter um adversário extremamente complicado, meu caro Taylor Leão. Extremamente complicado, difícil, realmente. Venha quem vier. A gente está falando aqui sobre estamos falando sobre a Noruega, já estando nas oitavas de final, porque a Costa do Marfim realmente é uma seleção abaixo do esperado. Mas tem que sempre lembrar que tudo pode acontecer, né? Pode ser que realmente o Costa do Marfim surpreenda a todos nós, mas eu acredito que apesar que venha quem vier, vai ser um jogo muito difícil para a seleção brasileira. A Costa do Marfim também tem o estilo do futebol africano, viril, forte, veloz, que fica com toda essa preocupação. Claro, a probabilidade máxima é que a Noruega passe, mas se der Costa do Marfim também vai ser outro jogo difícil, onde a seleção marfinense pode explorar a lentidão da primeira linha de defesa brasileira. Talvez, caso Costa do Marfim passe, talvez a ideia é tirar o Casemiro e colocar o Fabinho no lugar para conter a seleção marfinense, enfim. Mas caso a Noruega passe, aí teremos um problema gigante, porque estamos só falando de Haaland, mas tem Østigard na defesa vindo muito bem, tem Patrick Berg no banco de reservas, tem jogadores que trabalham muito bem no meio de campo, então todo cuidado é pouco para a seleção norueguesa também. Diga lá, TLF. São escolas diferentes. A Noruega é mais técnica e tem um time físico.
A seleção marfinense é mais física do que técnica. E aí, esse ponto que você abordou, ele é preocupante. Porque fisicamente, não é que o Brasil está morrendo, não é isso. É que o Brasil não compete como deveria. E aí eu não sei o que é melhor, pegar Noruega ou Costa do Marfim. Eu sempre vou primeiro na parte técnica. Mas se o Brasil continuar marcando a distância no estilo Covid, vai ter sérios problemas caso a Costa do Marfim passe. Nós estamos chegando a uma conclusão que o Brasil não tem adversário fácil porque o Brasil não está bem treinado. Se a seleção brasileira fosse bem treinada, nós jamais diríamos isso. Mas o Brasil não está bem treinado. Então qualquer adversário, literalmente, é um adversário de risco. Volta. Já Você tenho... pergunta para o Rafael, poderia repetir, por favor? Eu não entendi. Eu também não entendi. Não saiu Agora nada. ficou... Não saiu nada. Não saiu nada. Também não saiu nada. Ó, tá parecendo o trote do Chupim isso aqui. Sabe aquele trote do clone, pô? Pô, tá difícil desse jeito. Era meio silêncio aqui. Mas eu vou comentar aqui dos jogos aqui. Né, o jogo, que até eu vou comentar aqui do jogo de Costa do Marfim e Noruega, que eu vou narrar esse jogo amanhã, né? A partir das 2 horas da tarde. E tendo aí a Noruega sendo um pouquinho favoritismo para a equipe do Haaland, né? A seleção marfinense vem de uma campanha aí também boa na classificação, né? Não a classificação, né? Que foi aí bem colocada, mas a seleção norueguesa tem a chance também de classificação, né? Por ser favorita. E também, né? Coisas acontecem no futebol, né? Coisas acontecem no futebol. Assim, a Costa do Marfim tendo uma equipe que pode ser de 4-3-3, aí com o Sangaré, com o Oulay e também o Guezier, que é um jogador de meio de campo que faz aquelas jogadas para o ataque com o Diomandé, Pepe e também o Diallo. Mas a Noruega tem jogadores bons no seu cardápio, né? Jogadores que tendo aí com o Odegaard, que precisa melhorar muito no setor de meio de campo, o Odegaard, que precisa voltar a ser como era, né, do Arsenal, que foi vice-campeão da Champions League, que não conseguiu na taça, mas ele é um organizador, né, dessa posse de bola, né? Também o Berg, que é jogador do Bodo Glimt, por exemplo, e chegando no Solot, no Sá, e além também do Haaland, que é um jogador fazedor de gols, que nessa Copa do Mundo tem 4 gols, então pode chegar na artilharia da Copa também. Então é um jogo muito interessante de acompanhar. Amanhã às 2 horas, que eu vou dar aquele recado para a Rádio Futebol na Canela, mas o favoritismo é no lado norueguês, meu caro Taylor Leão. Agora posso responder? Pode, claro. Vamos lá, então. Vamos lá. Seguinte. Seleção brasileira passou por uma fogueira. Pulou uma grande fogueira. Verdade seja dita. Não foi Agora, passada a empolgação, vamos falar a verdade. A seleção brasileira não jogou bem. O primeiro tempo foi ruim. Se sentiu pressionada. Principalmente pelas chances que a equipe do Japão teve. Pressão gigantesca, gigante, isso assim do tipo absurda, e aí essa pressão fez com que a seleção brasileira conseguisse até ter mais posse de bola, por mais irônico que pareça, ter mais posse de bola, mas essa posse de bola não foi eficiente. Trocas de passes no campo de defesa, sem dificuldades de passar pelo meio das trincheiras japonesas, e o resultado foi um primeiro gol vindo de uma falha no passe do Danilo. Danilo dá um passe, agora que eu vi com mais tranquilidade aqui, no calor do jogo a gente acaba ficando um pouco cego em alguns lances, mas agora deu para perceber, no passe do Danilo, ele dá o passe no ponto futuro para o Bruno Guimarães, que já está sendo marcado por 2 atletas do Japão, e nessa vem o passe errado e a recuperação
a recuperação do camisa de número 24, Sano, que vem pro contragolpe, bate colocado e não dá chances pro Alisson. O Casimiro chega atrasado na marcação. O Gabriel Magalhães não consegue fazer a cobertura de frente para ele, sendo o último homem de defesa. E o resultado é o gol do Sano. 1-0, onde tivemos uma seleção acuada, tensa. Japão, um Japão que colocou o jogo a seu bel prazer, mas vem aquela frase do Júnior Capacete, né, do nosso querido Maestro Júnior. Não rodou a faca. Ou no caso no caso do Japão, não rodou a espada, né? Não rodou a espada, né? Eu tava ali com a katana preparada, não rodou, não enfincou e não rodou a espada, né? E aí no primeiro tempo, a seleção brasileira, a seleção japonesa, melhor dizendo, ela, ao invés de ir para cima e fazer o segundo gol, no momento em que a seleção japonesa estava melhor em campo, eles resolveram recuar. E aí, a disciplina defensiva que o Thiago Lopes de Faria falou durante o jogo vira retranca. E aí chama a seleção brasileira para o primeiro tempo, que ainda estava tímida, não conseguia chegar nem à grande área do goleiro Suzuki, no goleiro Zion Suzuki, e aí não teve uma chance perigosa da seleção brasileira de gol. Chega o segundo tempo, e aí o Carlo Ancelotti faz uma mudança, e por mais incrível que pareça, parecia que com a saída do Paquetá lesionado, ia dar ruim para a seleção brasileira, mas muito pelo contrário, a entrada do Endrick dá movimentação, e uma movimentação ofensiva eficiente para a seleção brasileira. Soma o número de posse de bola elevado que o Brasil teve, a eficiência de contragolpes da seleção brasileira, com o Endrick vindo muito bem para o ataque, fazendo a triangulação e deixando Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli de cara para o gol. Primeiro gol foi no cruzamento do Gabriel Magalhães para a cabeça do Casimiro, no momento em que a seleção brasileira achou uma alternativa, a única alternativa até aquele momento, que era da bola alçada na área, do Bumba Meu Boi, e que chegasse alguma cabeça aleatória para botar para dentro do gol, que foi o que aconteceu com o Casimiro. E aí, depois disso, a seleção brasileira, a seleção japonesa, o Japão sente o baque. E no que sente o baque, aí vem Vinícius Júnior na individualidade, começa a driblar os jogadores japoneses, a defesa japonesa se abre, e aí tem toda uma convicção brasileira. A minha preocupação é, se pegar muito provavelmente a Noruega, isso pode não acontecer, porque a defesa norueguesa é mais fria, mais disciplinada e tende a errar menos com cruzamentos, afinal de contas são jogadores bem mais altos que os jogadores brasileiros, então essa arma da bola alçada na área não vai ser o suficiente para o gol do Brasil, para uma chance de gol do Brasil, e as jogadas individuais podem até servir no início do jogo, mas a partir do segundo tempo, se a Noruega tiver o controle do jogo, aí poderemos ter altas emoções e fortes aflições no jogo contra a equipe da Noruega, Telef. Sua leitura, eu concordo muito com ela. Eu não sei se não me parece que em nenhum momento, tirando aqueles minutos finais do primeiro tempo, se o Japão forçasse um pouquinho, poderia fazer de fato 2-0. E para mim ficou nas cordas até a parada para hidratação na volta do segundo tempo. E é natural, o Brasil estava perdendo o jogo, tinha que ter alguma reação, porque o primeiro tempo foi muito ruim. O primeiro tempo foi de controle japonês e de incapacidade total. Não houve nenhum caminho para a seleção brasileira no primeiro tempo. E você sabe muito bem o tanto quanto eu critico bola aérea. Mas você está no jogo de mata-mata sendo eliminado, você precisa achar um caminho. O caminho que o Brasil achou para machucar o Japão, que não tinha acontecido no primeiro tempo, foi pelo alto. E foi aproveitando as falhas japonesas. Só que me parece que no momento da pausa, acabou o problema japonês. O jogo ficou ficou modorrento, para falar bem a verdade. O jogo ficou modorrento da pausa para hidratação até o final. E estava na cara que daria prorrogação, não fosse, repito, a infelicidade do Tanaka e o Brasil se aproveitar muito bem disso. Eu não vou ser daqueles que vou dizer que
os jogadores japoneses, não me lembro qual deles, falou que o Brasil não é mais tudo isso. É uma realidade. O Brasil não é mais tudo isso. Se fosse diferente, teria há algum tempo já, né? Vencido adversários poderosos, que não tem acontecido em Copas. Mas o Brasil ainda tem material humano e tem potencial para fazer, dentro dessa própria Copa do Mundo, uma Copa melhor. Eu não consigo, nesses 4 jogos, juntar 90 minutos bons do Brasil. Pega os 4 jogos, você pega minutos, não dá 90, de futebol bem praticado da seleção brasileira, seja como for, da maneira que você escolher, porque não tem só uma maneira de ganhar. Não existe uma maneira só de ganhar. Agora, uma coisa eu sei. Com desorganização, a probabilidade de você perder é enorme. E eu acho que a grande missão do Ancelotti pro fim de semana é organizar melhor esse time. Vale lembrar, Taylor, que você trouxe a informação agora há pouco, o Brasil nunca venceu a Noruega. Acho que é o único adversário que o Brasil nunca venceu. E já jogou mais de uma vez, né? E não elimina europeu e mundiais desde a final da Copa de 2002. Então, no domingo, caso a Noruega confirme amanhã a sua classificação, são 2 tabus que a seleção brasileira vai ter que derrubar se quiser continuar caminhando para buscar o 6º título mundial. Exato. E o caminho do Brasil é um caminho tortuoso, difícil. Falamos da Noruega e depois pode pintar uma Inglaterra, pode pintar Argentina, pode pintar França, pode pintar Espanha. Então, assim, a preocupação é gigante com essa seleção que ainda não está encorpada. Lógica, do lado de cá, né? Se der a lógica, os favoritos, Brasil pega Noruega, Inglaterra e Argentina para fazer a final com quem vier do outro lado, né? Esta é a lógica dos favoritos. Não estou dizendo que vão passar, tá? Mas assim, pelo futebol consistente que as seleções vão vivendo, essas seleções que foram citadas vão vivendo, Noruega, Inglaterra, Argentina, é bem provável que o caminho seja esse. E é um caminho bem difícil, quiçá um dos mais difíceis para ganhar a Copa do Mundo, dentre as últimas Copas que o Brasil ganhou. 94, nos Estados Unidos teve o quê? Estados Unidos, Suécia, Holanda, Itália. A Holanda foi a mais difícil, né? Para chegar na final, né? Para chegar na final. Exatamente. E para mim, a Romênia era melhor que a Suécia. Você, acho que era muito pequeno, não lembra. A Romênia tinha um time espetacular. Não era nem nascido, 94 então, não tinha nascido. A Romênia... Na verdade, 94, eu vou fazer aqui. Eu fiz umas contas de bar, e aí eu fiz as contas que eu fui concebido no período da Copa de 94, em janeiro de 95, estar aqui com vocês. Papai safadão, na hora da Copa, metendo gol, papai safadão. 94, o Brasil capinou sentado contra os Estados Unidos porque o Leonardo foi expulso e dificultou muito nas oitavas. Nas quartas contra a Holanda, que foi o melhor jogo da Copa, né? Brasil e Holanda, a Holanda sempre teve bom material humano. Toda vez que vai à Copa, vai com bons times. A semifinal era para ter sido com a Romênia, que era muito mais time que a Suécia, mas caiu nos pênaltis. O George Hart fez uma Copa exuberante. E exatamente em 94, Taylor, a Bulgária, que já tinha eliminado a Alemanha, era melhor que a Itália. Mas caiu para a Itália na semifinal 2-1. Então, eu acho que o adversário mais difícil foi a Holanda. Em 2002, foi Bélgica nas oitavas, se eu não estou enganado. Nas quartas, a dificuldade, porque jogamos com 1 a menos, né, contra a Inglaterra. O Ronaldinho foi expulso, né? Depois do gol, o Ronaldinho foi expulso. E a semifinal foi com a Turquia, que não era tudo isso. Teve uma dificuldade lá, mas não era tudo isso. A final com a Alemanha teve a sua dose de dificuldade, mas o melhor time no meio do caminho foi a Inglaterra, nas quartas de final. Então me parece, Taylor, Japão bom time. Japão muito bom time. Se der Noruega, baita time. Se der Argentina, eu não vou nem falar, campeão do mundo, da Copa América, das eliminatórias. E fechar na final contra a França, certamente vai ser o caminho mais difícil, concordo com você, dos últimos 2 títulos mundiais. Não sei se vai culminar em título mundial. 98 nós perdemos, tivemos depois do Chile, Dinamarca e Holanda, que eram pedreiras. E perdemos para a França, que era um time pior que o nosso, mas tem todo o contexto do que aconteceu com o Ronaldo, né? Dinamarca com os irmãos Laudrup,
né, que era a preocupação do Zagallo na época. E a Holanda também era uma máquina, com Pat Kluivert, Cocu, tinha o goleiro Van der Sar, Dennis Bergkamp no comando de ataque, junto com os com irmãos De Kluivert, Boer. Overmars, os irmãos Frank De Boer, O Davids, né? O volante Davids. início de Edgar Davids. na Bergkamp seleção era holandesa. melhor do mundo na época, jogava a menor idade, o Taylor. Brigava com os E feras. também, e também o Clarence Seedorf, né? Que jogava no Real Madrid na época, jogou no Botafogo aqui do Brasil e jogava, jogou, né? Na Copa de 98 ele já 98. estava no Real Madrid ou ele ainda estava no Ajax? Preciso Estava confirmar. no Real Madrid. Vou confirmar. Acho que Beleza. deu essa informação. Mas o Clarence Seedorf atuou pela seleção holandesa na Copa de 98 e que seria um jogador dos pilares desse meio de campo, né? Mas dentro do treinador na época, né? Que tinha colocado o Davids para fazer a composição de meio de campo, né? Por decisão, né? Porque tendo a classificação difícil contra a Argentina naquela fase, nas quartas de finais, principalmente contra a Argentina e contra o Brasil, claro, né? Contra o Brasil, vou no empate de 1-1 e o Tafarel defendeu 2 pênaltis e qualificando para a final. Diga, Thiago. O Seedorf saiu da Sampdoria para o Real Madrid na temporada 96-97. Ficou no Real Madrid até o final da temporada, início da temporada 99-2000, quando foi para a Internazionale. Depois, Milan, e aí, antes do Milan, antes de encerrar a carreira, veio para o Botafogo. Então, já, boa memória sua, realmente já estava no Real Madrid na Copa de 98. Sim. E aí, tendo os times que a Holanda até hoje, né? E também, lembrando também de 2014, que a Holanda teve a melhor colocação, mas a maior preocupação que temos hoje, o jogo entre Holanda e Marrocos, que pode ser que possa estar no nosso caminho da provável final de Copa do Mundo, porque tem na outra chave da classificação, né? A Holanda está na outra chave, o Brasil está em outra, mas um possível final entre Holanda e Brasil. Mas tudo pode acontecer. Claro, dentro dessa Copa do Mundo tem grandes equipes. Citando aqui a França, que está aí muito bem, mais qualificada, tendo um elenco, um coletivo que é principal, né? Favoritismo. A Inglaterra, que joga contra a seleção congolesa amanhã, ou melhor dizendo, na quarta-feira, né? Quarta-feira. Jogo que vai acontecer às 1h da tarde. É uma equipe que tem aí das suas qualidades, mas também tem as suas falhas também, né? Do que aconteceu no jogo contra a Gana, inclusive, que teve algum ponderamento também aí nesse jogo do empate 0-0. Então, em cima do Thomas Tuchel, tomar de decisões, isso pode talvez causar um pouquinho de incômodo, né, na imprensa inglesa e por aí vai. Mas também tem a Alemanha, também é favorita, mesmo que perdesse contra o Equador na última rodada, que isso também é favorita, né? E também citamos aqui a Argentina, que tem um coletivo também muito qualificado, né? Que tem o certo favoritismo, né? Nessa Copa do Mundo. Mas, pelo lado brasileiro, que até o Thiago citou aí, né? Nessa fase de Copas do Mundo de 94 e 2002, principalmente nos confrontos que tivemos contra os adversários que se destacaram, inclusive em 94 contra a Holanda, que foi o melhor jogo da Copa de 94, foi contra a Holanda, né? Que até de outros times que íamos enfrentar, principalmente contra a Romênia, né? Do George Hage, que foi um cracaço de bola, né? Como já citou aí o Thiago, né? Citando a Romênia. E na Copa de 2002 que tivemos aí das potências, né? Fortíssimas. E contra a Inglaterra, do David Beckham, né? Que tinha uma equipe boa, né? Uma equipe boa, né? Que tinha também o Ferdinand comandando a zaga, né? E aí o Brasil ganhou pelo placar de 2-1 de virada, né? Como essa, né, de hoje, né? Inclusive, que até lembrando dos gols, inclusive. Mas um jogo de outro que tendo essa definição, que o Brasil possa trabalhar em termos de colocação que o técnico Ancelotti vai fazer nesse tempo agora, para esse confronto que vai vir por aí nesse domingo. Então tem que prestar muito mais atenção, porque eu falo aqui, Casemiro não está jogando bem, nessas últimas rodadas não está jogando bem,
Hoje o Danilo, que esteve quase, né, no meio, né, nessa corda bamba, né, que errou o passe, originando o gol do Sano, e teve o lance originando aí o gol, quase originando o gol do Brasil, né, o lance do gol de empate, do cruzamento pro Douglas Santos, e quase que o Brasil fez o gol com o Casemiro, inclusive, né, mas até destacando também, repetindo aí do Bruno Guimarães, que é um jogador que está sendo um dos pilares desse meio de campo. Repito, né, nesses jogos que aconteceram, que estão percorrendo essa Copa, esse jogador vai ser muito importante. Bruno Guimarães, número 8 da seleção brasileira. E é claro, essa dependência do Vini Júnior continua sendo isso aí, continua sendo evidente. Então tem que trabalhar isso o Ancelotti para que sirva disso, para que possa ter um pouquinho mais de atenção no campo defensivo, do campo defensivo para o meio de campo, para ajudar, né, na volância, porque isso pode ser que possa ter um pouquinho de atenção, de uma mudança de ideias, para que o Brasil possa estar bem nas quartas finais e tendo o divisor de águas para que possa chegar até a possível final de Copa do Mundo. Taylor. Olha, começou agora a coletiva com o técnico Carlo Ancelotti. Nesse momento, não sei se o TLF tem condições de colocar no ar a coletiva nesse momento, né? Tá sendo exibida nesse momento no SBT. Já está sendo exibido por lá também. Nesse momento. Vamos ouvir então o Ancelotti. Tivemos mais problemas na primeira parte a buscar oportunidades, porque o Japão estava muito bem fechado atrás. Buscamos soluções na segunda parte, ponendo mais cruzamento e mais presença na área. Então, eu acho que é uma evolução, porque se não tivemos problema a buscar espaço, a buscar espaço em outro jogo, aqui tivemos o problema e o solucionamos muito bem na segunda parte. Paulo Nunes Coelho, PPC, canal UOL. O número de cruzamentos era o previsto, quer dizer, porque tinha linha de 5 atrás, então a tentativa de variar os dois lados, tentar abrir a defesa, mas a quantidade de cruzamentos era prevista e a bola parada não está entrando, né? Desde o jogo contra o Senegal, que não tem um gol de jogada ensaiada de bola parada, tem gol de pênalti, mas não tem de bola parada. Que para um jogo desse tipo é possível ser repertório. Está faltando? Bom, a primeira parte era tentar de ter superioridade no meio campo com os 4 e buscar jogo entre linhas e filtrar pase para os delanteros na frente. Não salió porque eles estavam muito fechados dentro do campo e mudamos no intervalo para meter mais cruzamento para entrar mais. Temos que tirar melhor o corner porque temos estrutura para golpear e temos que melhorar o tiro. Mister Márcio Bernardes, da resenha Bambambam. É evidente, para até contestar algumas opiniões, que a imprensa, antes de trabalhar, torce muito pelo Brasil. E hoje ficou comprovado o quanto todos nós sofremos muito na tribuna de imprensa. E quando chegamos aqui na sala de imprensa, foi um alívio. Dava para perceber que a gente estava em campo jogando com vocês e conseguimos. Isso também se nota em muitos momentos do time, quando tem adversidade no jogo. Os jogadores não conseguem reagir psicologicamente bem aos toques, aos passes, às marcações. Precisa ser feito um trabalho psicológico mais intenso com os jogadores, professor? Bom, lo falamos antes da Copa do Mundo, este aspecto que o futebol tem errores. E como não se pode manejar de não fazer errores porque ninguém é perfeito, podemos manejar como sair da erro, que é pensar, mirar
adelante. É o que a equipe fez muito bem na segunda parte. Pensábamos que não podíamos empatar. Não, nunca. Ninguém pensava que essa equipe não vai marcar. Focalizamos bem, sobretudo na segunda parte, a vigilância para evitar transição que podiam complicar o jogo. Sim, obviamente l'aspetto psicologico è importante. Il sofrimento è normale, non è nada nuovo, soprattutto no football moderno. Il sofrimento è normale, come è normale l'alivio. Però io sempre tento lembrar que a veces eu tenho que estar aqui, depois uma derrota é aún mais complicado. Ancelotti, aqui na sua frente o Wellington Campos da Rádio Itatiaia. Até em cima disso, você sofreu mais que a gente? Não, eu menos que a gente. Porque estava confiante, porque o equipo estava jogando, não é que o equipo jogou bem até o primeiro minuto, depois encontramos dificuldade para a força do rival, que é uma equipe muito, muito respeitável, muito bem organizado, muito perigoso, con jogadores fortes en los duelos a nivel físico, pero el equipo estaba no campo, no era un equipo perdido como a primeira parte contra Marrocos. Ancelotti, aqui do seu lado esquerdo, Gabriela Ribeiro da Globo. No primeiro tempo, o Casemiro foi muito questionado pelos torcedores ali, pelo desempenho dele em campo. Ele acaba permanecendo, faz o gol, tem essa jornada de herói dentro do jogo. O que mudou pro Casemiro dentro do jogo? Qual foi a sua conversa com ele no vestiário para ele permanecer no jogo e as coisas mudarem? Não falei com ele porque ele estava atuando. Depois é o que falamos antes. Se podem fazer erros. Eu não acho que o gol de Japão era un error de Casemiro. Fallamos una salida e Casemiro actuó muito bem. Também o gol del empate ha sido clave para o jogo. Tá aí o Carlo Ancelotti deixando claro as suas posições, preservando sempre os jogadores, não quis criticar o Casemiro, falou que em relação ao jogo com o Marrocos, ele entende que o primeiro tempo contra o Marrocos o Brasil estava perdido e hoje não. É verdade. Concordo também. Agora, que o Casemiro fez um bom jogo, não dá, né? A gente entende que o discurso para fora é um, mas para dentro precisa ser outro. Não é possível que o Ancelotti tenha tanta confiança no Casemiro que não consegue ver defeito no jogador. Que tá... Acho que tem culpa do Casemiro, que é uma questão física da idade, mas tem muita culpa do esquema que não favorece. Boa pergunta do PVC sobre cruzamentos. Agora, quem que quer saber se a imprensa está sofrendo na hora da coletiva, cara? O Márcio Bernardes, até agora na Copa, ele não fez uma pergunta decente, Taylor Leão. Thiago, ele saiu, daqui a pouco ele volta, ele vai voltar daqui a pouquinho. Perfeito, mas aí até vou falar aqui, em nome dele aqui, que a gente tem que falar aqui sobre isso, daqui a pouquinho o Taylor vai voltar, mas eu falando aqui na minha opinião sobre isso, na minha opinião, como você já citou aí, no caso do Casemiro, não vem jogando bem nas últimas partidas, até me lembrei de Copas do Mundo, que até a torcida questionou, até da imprensa também questionando, lembrando do Raí na Copa de 94, que o Carlos Alberto Parreira convocou, mesmo assim pela desconfiança, né, que não vinha atuando bem dentro das últimas partidas que ele disputou no PSG, né, antes da Copa de 94, e aí questionando se vai insistir com o Raí no meio de campo, será que vai acontecer isso dos dois jogos, contra a Suécia, que foi aí de chuva de críticas para cima, né, chuva de críticas, e até possível, e tendo críticas em cima do Paulo Sérgio por tabela, né, que ele jogava no Corinthians, inclusive foi transferido pela Alemanha, pelo Bayer Leverkusen na época. Mas aí, hoje o Casemiro não vinha jogando bem na fase de grupos, né? E até contra o Egito, que até me lembro desse confronto, né? Que até do gol do Zico, né? O Mustafa Zico fez o gol, num passe errado do Marquinhos, que o Casemiro ia para frente e a falha de comunicação
né, e que o Brasil ganhou, né, até ganhou esse jogo contra o Egito, o último amistoso antes de ir para a Copa do Mundo, né. E aí o Casemiro não tem, né, além da experiência, mas tendo de uma forma compacta que a seleção está tendo dentro de campo, que ele não está tendo esse ritmo, né, acompanhando o ritmo da seleção. É claro que o Ancelotti tem essa confiança toda, mas a desconfiança em cima dele é muito maior. É muito maior. Isso é garantia para você, Thiago, e ouvintes aqui da Rádio Futebol na Canela. E essa questão de agora, essa questão não é de agora, né, melhor dizendo. Isso vem de muito antes, né? Que tem aí essa confiança em cima do Casemiro em termos de marcação, que hoje não foi bem, mas tendo esse nível de confiança do Ancelotti em cima dele, é claro que tendo para ele que sendo importante na equipe, mas a desconfiança em cima do camisa 5 é grande, Thiago. Vou dizer uma coisa, se a minha mulher confiar em mim, igual o Ancelotti confia no Casemiro, nós vamos viver até 150 anos juntos, porque eu vou falar, confiança, hein? Vamos escolher o pior e o melhor em campo da classificação brasileira. Já tem Alemanha e Paraguai, hein? 36 minutos para a bola rolar, então vamos dar linha na pipa por aqui, escolhendo o primeiro o pior em campo. Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo, o pífio e o patético do jogo. Muito bem. Rafael Cabral, eu escolho Casemiro. E você? Cadê o Rafa? Fala comigo, Rafa. Agora sim. Também, né, eu até destacando aí o Casemiro como pior em campo, mas também pelo lado japonês, que até olhando pela base japonesa, que até também o Tanaka também teve um fator importantíssimo por conta dessa falha defensiva que teve o gol do Gabriel Martinelli, mas eu falo aqui, né, pela conjuntura que tem, pela situação que ele está vivendo, de não estar jogando bem na seleção brasileira nos últimos jogos e tendo essa crítica para cima dele, o meu voto é para o Casemiro, Thiago. 2 votos para o Casemiro, vai ser unânime, Taylor? Eu vou falar rapidinho, porque daqui a pouquinho eu vou estar na jornada de Alemanha e Paraguai, e pela sintonia esportiva, e eu vou dizer aqui o seguinte, para mim o pior em campo é o Danilo. Danilo dá o passe para o contra-ataque do Paraguai, não acerta as jogadas, toma cartão amarelo no segundo tempo, corre riscos, então para mim o Danilo é o pior em campo, mas vocês já votaram 2-1 Casemiro, apesar do gol, fica como pior em campo. Tudo bem, agora o melhor em campo. E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor. Marcelo da Silva. Taylor, eu vou de Bruno Guimarães, e você? Gostei do jogo do Bruno Guimarães, mas o que o Endrick jogou no segundo tempo merece ser bem visto pelo Carlo Ancelotti. Não pode ser tão desmerecido nessa Copa como vem sendo. Para mim, o Endrick entra no segundo tempo e muda o jogo. Camisa 19 do Brasil. Endrick, melhor em campo para mim. Rafa, e para você? Bruno Guimarães, Thiago, pelos jogos que está fazendo, 4 assistências nessa Copa do Mundo e também, que eu sempre repito, eu repito aqui para os ouvintes da Rádio Futebol na Canela, um dos pilares desse meio de campo comandado pelo Carlo Ancelotti, Bruno Guimarães, número 8 do Brasil. Taylor, grande abraço, boa sequência aí, sintonia campeã com Alemanha e Paraguai também, vamos em rede. Um abraço. Grande abraço, TLF, estaremos em rede daqui a pouquinho, eu tô lá, a narração vai ser de André O Felipe, que assim como o Thiago Caetano também é um ser humano desprezível. A todos, muito obrigado, brincadeira, André Felipe é irmão. A única tristeza que fica é que não vamos mais ouvir a versão sertaneja que o SBT fez do hino do Japão, que é simplesmente uma pérola. A todos, muito obrigado e até daqui a pouco com a Alemanha e Paraguai.
Tá aí, Taylor Leão. Rafael, foi um prazer. Grande abraço. Até amanhã com Costa do Marfim, Noruega. Valeu, Thiago. A você, Taylor Leão e aos ouvintes da Rádio Futebol na Canela. Amanhã estamos juntos, hein? Costa do Marfim, Noruega. Jogo que vai acontecer às 2 horas. Quem será o próximo adversário do Brasil que nós vamos estar colocando aí na Rádio Futebol na Canela. E vou dar aquele recado com toda a nossa equipe aqui na Rádio Futebol na Canela. Deixa eu mandar aqui um grande abraço aqui para um amigo que está aí lá na região dos Lagos, morando em Cabo Frio, Tadeu Nóbrega, que está aí comemorando com toda a galera brasileira aí, com a vibração da torcida brasileira na região dos Lagos, em Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, mandando um grande abraço para o Tadeu Nóbrega. Aquele abraço, queria tricolor de coração aí no Rio de Janeiro, grande Tadeu Nóbrega, que está aí, né, acompanhando a seleção brasileira e também do seu tricolor, né, o Fluminense, o Tadeu Nóbrega tá ligado na gente. Muito obrigado a todos vocês, felicidades e até amanhã com a Costa do Marfim e Noruega. Aquele abraço, Thiago, valeu a todos vocês da Rádio Futebol na Canela. Valeu, galera, tá aí, entregamos mais uma super cobertura, classificação brasileira 2-1 para cima da seleção do Japão. Na sequência, já você vai ficar com Alemanha e Paraguai na sequência do Mundial. Canais da Rádio Futebol na Canela, o caminho pro Hexa passa por aqui. FMC